Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje, no destaque, a entrevista com o professor Augusto Gadelha, diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, instalado aqui em Petrópolis. 9 de agosto de 2016, eu sou Márcio Campos. Estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. E hoje, no destaque, a entrevista com o professor Augusto Gadelha, que é diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica. Mas antes de conversar com o professor Augusto Gadelha, lembrar aqui a nossa entrevista da semana passada, no dia 2 de agosto, com Ana Paula Lemos, diretora do SESI aqui de Petrópolis. Uma belíssima entrevista. A gente tem feito uma pauta grande com o pessoal da Firjan, SESI e Senai, porque eles têm tido um trabalho muito interessante na área de inovação das escolas, com o Fab Lab, com o SESI Matemática, com a adoção de robótica na escola, a questão da gestão empreendedora para os seus diretores e gerentes. Muito legal, vale a pena você conferir a entrevista com a Ana Paula Lemos na semana passada, no dia 2 de agosto. E também no dia 6 de agosto, nós tivemos lá em Três Rios, acompanhando o grupo de desenvolvimento da Google, do pessoal da FATEC Três Rios, num sábado, a garotada lá aprendendo a programação Python, né? Muito legal, parabéns a todos do grupo, né? O grupo também tem sido pauta aqui do nosso programa, como um símbolo de empreendedorismo e inovação no interior do estado do Rio de Janeiro. Parabéns ao grupo de Três Rios. Bom, estamos aqui então com o professor Augusto Gadelha, né? Obrigado, professor, pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor foi secretário de Política de Informática, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, e também diretor da DataSUS. E atualmente é diretor agora do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente o que é o LNCC e qual a importância do LNCC aqui em Petrópolis. Bom dia, Márcio. Obrigado aí pelo convite de estar aqui presente com vocês. O LNCC é o Laboratório Nacional de Computação Científica. Ele é um instituto de pesquisa ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. E, como o nome está dizendo, a computação científica é, na realidade, a pesquisa e o uso de métodos científicos, de métodos numéricos, em grandes computadores para fazer a simulação e modelagem de sistemas físicos, orgânicos, no qual a gente possa analisar e fazer o estudo das qualidades e propriedades desses sistemas. Então, a computação científica, o LNCC foi um dos pioneiros, não só no Brasil, mas em quase todo o mundo, como uma instituição que se dedicou a fazer a aplicação de métodos, o desenvolvimento e a aplicação de métodos numéricos para a simulação de sistemas físicos, biológicos e outros. Quer dizer, não é, as pessoas às vezes confundem o LNCC como um curso de computação. Não é, na verdade, ele um curso de computação. Não é um curso de computação. Nós temos um curso de mestrado, um curso de doutorado, mas também para a formação de capacidades científicas, capacidades exatamente de utilizar métodos numéricos, trabalhar o computador em problemas científicos. O senhor é formado pela PUC do Rio de Janeiro, na área de engenharia eletrônica, certo. Com mestrado também pela PUC Rio, com doutorado em Stanford, lá na Califórnia, Estados certo. Unidos. O que é ser um gestor de ciência e tecnologia? É diferente de ser um gestor tradicional? Como é que o senhor vê isso? O gestor da ciência e tecnologia, em princípio, é suposto que ele tenha uma noção do que é que seja uma pesquisa científica, quais são os rumos que a ciência está tomando no mundo, né, na sua área e mesmo em todo o contexto, por exemplo, no nosso caso, da área de computação. É importante ter essa sensibilidade, quais são os pontos importantes a serem desenvolvidos dentro da instituição e, ao mesmo tempo, ele ter a capacidade de uma liderança junto ao seu corpo técnico-científico
e tem também necessariamente que desenvolver uma capacidade gerencial junto a toda essa dificuldade que nós temos da administração de grandes centros de pesquisa, principalmente vinculados à administração pública, que são cheias de regras e cheias de limitações que todos nós conhecemos existirem aqui no Brasil. No Brasil, todos esses grandes centros de pesquisa no país têm sido, na realidade, subsidiados, têm sido vinculados à administração pública, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros países, em que há muita vinculação com a iniciativa privada. Aqui no Brasil, assim como na França e em outros lugares, é muito comum de que as instituições de pesquisa estejam vinculadas à administração pública. Então, você tem que, de alguma forma, se familiarizar com toda a logística da administração pública federal brasileira. Hoje, um grande desafio nosso na área de ciência e tecnologia é justamente como levar essa ciência à sociedade, ou pelo menos como a sociedade percebe os seus centros de pesquisa, percebem a importância de um pesquisador em uma universidade. Como é que o senhor pretende trabalhar essa questão dessa relação do LNCC com a sociedade, em particular Petrópolis e o interior do estado do Rio de Janeiro? O desenvolvimento da ciência do Brasil, ele sofreu reveses muito em função da falta de uma estrutura industrial inovadora aqui dentro do país. Então, nós, de alguma forma, tivemos historicamente a tendência de reproduzir pesquisas que são realizadas no exterior, tentar se envolver em projetos de pesquisa que de alguma forma são iniciados com centros de pesquisa no exterior e que a gente acaba se envolvendo, inclusive através dos nossos estudantes de pós-graduação que foram para o exterior e dando continuidade a essas pesquisas. Eu acho que o Brasil tem amadurecido nesse sentido. E nós temos hoje começando a fazer um movimento muito grande de inovação e a pesquisa no Brasil está começando a lidar com problemas que são específicos da sociedade brasileira. E isso é muito claro, por exemplo, na área de saúde, quando você começa a ter pesquisas na área de doenças que são típicas do trópicos, etc. Os que chamam as doenças negligenciáveis pelas grandes indústrias farmacêuticas, então, que são hoje motivo de uma pesquisa bastante própria do país. Então, o que nós temos que fazer hoje primeiro é fazer a sociedade brasileira ter uma consciência de que a ciência é uma peça fundamental para dar autonomia e dar desenvolvimento a um país. Então, essa educação da ciência à nossa sociedade é algo que está sendo objeto de grande esforço, de grande empenho das sociedades científicas brasileiras, das universidades e todos os pesquisadores brasileiros. O LNCC é um laboratório, sem dúvida, de grande qualidade científica, ele tem grupos de pesquisa extremamente importantes, nós temos um foco de tentar buscar problemas que são úteis para a sociedade e com a presença, por exemplo, do supercomputador no LNCC, nós podemos fazer com que toda a comunidade científica brasileira possa utilizar esse supercomputador, aqueles que realmente necessitam para as suas pesquisas, e fazer com que projetos de grande interesse da sociedade, não só através do LNCC, mas de várias universidades e grupos de pesquisa do país, possam realmente desenvolver essas pesquisas. Então, a nossa intenção é realmente fazer com que o LNCC seja um centro difusor de projetos de interesse da sociedade. Na área de saúde, na área de genômica, que nós temos um grupo de genômica no LNCC, na área de Big Data, que você lembrou bem aqui no programa aqui da televisão, ele tem na áreas, por exemplo, de simulação de entes biológicos, inclusive como o corpo humano, nós temos simulação e projetos de análise do corpo, do sistema sanguíneo do corpo humano. Tá certo? Nós temos vários projetos realmente que são de interesse da sociedade como tal. Agora, o que a sociedade tem que perceber que os efeitos de uma pesquisa, muitas vezes de base
tecnológica avançada ou científica, elas ocorrem muitas vezes a médio e longo prazo. E muito do que nós temos hoje surgiram de centros de pesquisa básica e centros de pesquisa que aparentemente nada tem a ver com a nossa realidade e que hoje, no entanto, fazem parte do nosso dia a dia e transformaram a sociedade. World Wide Web, né, o www é a internet nossa, é um exemplo extremamente simples, né, que hoje todo mundo acha natural termos a internet, mas que surgiu do CERN, que era um centro de física básica, de partículas. Né? Então, ali se olhava e dizia o que é que isso vai nos trazer de benefícios além da descoberta das partículas. Né? Não, você veja que toda a questão da internet surgiu junto com o CERN e junto com pesquisas, que simplesmente queriam fazer a comunicação entre grupos de pesquisa nos Estados Unidos. A gente vê, assim, hoje Petrópolis é uma cidade com um grande foco tecnológico, sem dúvida nenhuma. Várias universidades, o LNCC como eixo central de pesquisa e tecnologia. E o senhor fez seu doutorado em Stanford, Palo Alto. O berço da inovação mundial hoje em dia. Onde as empresas surgem, brotam justamente por essa relação da universidade com o ambiente de inovação que propicia esse tipo de aparecimento de startups que a gente está vendo hoje em dia aqui no Brasil, nesse movimento. A gente vê no Brasil, por outro lado, essa questão dessa garotada que está empreendendo e está empreendendo de uma forma, às vezes, sem muito conhecimento científico e, por outro lado, empreendimento vindo da área científica e da área tecnológica. Como é que o LNCC pode se posicionar ou pode atuar nesse movimento de startup, tendo um grande centro de pesquisa aqui e articulando com várias universidades aqui da cidade? Você lembrou bem a questão de Stanford. Stanford realmente hoje é o Vale do Silício, foi gerado em torno de Stanford. E é uma experiência que não começou nos anos 60 ou 70. Na realidade, Stanford iniciou-se nos anos 30 como centro de pesquisa mesmo. Eles criaram micro-ondas, criaram várias coisas, então ali já havia um ambiente adequado e o centro de Stanford, que era uma fazenda isolada, a gente pode fazer um paralelo, não estou dizendo que nós vamos ser um Stanford um dia, mas era uma fazenda isolada, mas começou a atrair pessoas de competência, começou a atrair pesquisas competentes e criou-se, então, um local no qual as coisas começaram a acontecer. E as pesquisas foram surgindo, os pesquisadores, os grupos de excelência, e quando veio a toda uma ambientação social, por exemplo, em relação à questão da computação, da comunicação, das redes de computadores, ali já era um ambiente adequado para gerar inovações. Então, nós precisamos realmente do ambiente físico, tá certo? Para que a inovação comece a brotar. O LNCC é uma semente para isso. Agora, é um projeto que ele não vai ser em 2, 3 anos que as coisas começam a surgir. Ele atrai outras pessoas, ele atrai gente de competência, ele vai criando uma ambientação. Com a melhoria da ligação Rio-Petrópolis, você tem uma proximidade com COP, etc., que faz com que tudo isso aqui seja um grande vale de inovação. Esse local é importante. Apesar de todos hoje vermos a questão da internet, da rede, das redes sociais, como uma possibilidade de você lidar com pessoas de vários lugares do mundo e tentar criar inovações na rede, a presença física de um ambiente físico continua sendo de extrema importância, porque é no entusiasmo que o estudante, ou que o jovem encontra numa ambientação, até nos bares, né? Você veja que em Stanford tem bares que são colocados próximos de Stanford, onde os professores saem no final do dia, vão se encontrar com os alunos, discutir problemas, e há toda uma ambientação de criatividade muito forte. Então, o LNCC ele é um elemento importante pela sua qualidade, pela sua infraestrutura,
que junto com centros como da COP, da UFRJ, da UERJ, da PUC do Rio de Janeiro, nós podemos criar no Rio de Janeiro como um todo, nessa grande região aqui, e atrair também para a região serrana, tá certo? Uma ambientação muito boa e muito positiva para que o jovem possa ter esse impulso de inovação. A gente estava conversando lá fora, nos bastidores, um pouco sobre o supercomputador. E teve muita mídia em cima do supercomputador, que vai ser desligado, não vai ser ligado, falta verba. Como é que está essa questão do supercomputador hoje do LNCC? Essa questão foi resolvida? Temos um supercomputador ligado na cidade? Nós tivemos a infelicidade do supercomputador ser inaugurado, digamos, no meio de um período de grande crise econômica para o país, crise econômica e política. E, certamente, o supercomputador que nós temos é um supercomputador o mais potente, o mais veloz da América Latina. E ele está entre os top 500, quer dizer, os 500 mais velozes do mundo. Então, como tal, ele absorve muita energia, ele consome muita energia. E o orçamento que foi dado ao LNCC para este ano, ele contemplava basicamente o mesmo orçamento, aliás, com a redução de cerca de 10%, 15%, do orçamento do ano passado, quando não havia o supercomputador. Então, nós colocamos uma grande máquina dentro de uma instituição e demos os mesmos recursos que eram necessários para manter a instituição sem essa grande máquina, como se, por acaso, não houvesse necessidade de energia ser consumida por essa grande máquina. Evidentemente, isso impossibilitou a ligação do supercomputador durante alguns meses, mas o Ministério de Ciência e Tecnologia, sensível a essa questão, e com toda essa liberação do teto de déficit orçamentário que foi dado pelo Congresso no novo da presidência interina do Michel Temer, permitiu ao Ministério de Ciência e Tecnologia alocar mais recursos ao LNCC e, com isto, nós colocamos o supercomputador em funcionamento e hoje ele está disponível a toda a comunidade científica brasileira que pode submeter trabalhos científicos e tecnológicos a uma comissão nacional, tá certo? Lá no LNCC, que analisado esses trabalhos, analisados por especialistas de todo o Brasil, que escolhem aqueles projetos que são de qualidade justificável e que são apropriados para o uso do supercomputador. Porque, se por acaso o problema pode ser resolvido por uma estação de trabalho comum, não há necessidade de se utilizar um supercomputador, que requer realmente não só grande energia, mas também toda a capacidade do pesquisador de saber utilizar o supercomputador. Quer dizer que hoje, então, o Santos Dumont, o supercomputador do LNCC, ele pode ser usado por qualquer pesquisador do país. Do país. E basta ele submeter o trabalho dele para uma Inclusive, do exterior, nós temos grupos do exterior que fazem cooperação com grupos brasileiros e utilizam o nosso supercomputador em todas as áreas da ciência e da tecnologia. Nós temos grandes usuários na área de física, na área de saúde, na área de meio ambiente, na área de meteorologia. Tá certo? Então, há uma variedade muito grande de projetos. Na área de Zika, por exemplo, nós temos 2 grandes projetos com a Fiocruz. Tá certo? Então, nós temos uma área muito grande de pesquisa e uma diversidade em vários problemas que são úteis para a utilização do supercomputador. Uma pergunta que se faz muito a mim por que supercomputador? Por que é necessário supercomputador? Esse supercomputador, se nós considerarmos o computador que você tem na sua casa, um computador mais popular, tá certo? Mesmo esses desktops, esse nosso supercomputador tem a capacidade de 1 milhão desses computadores. Quer dizer, é uma capacidade gigantesca. E por que isso? Porque quando você chega a problemas científicos e tecnológicos de grande complexidade, como no caso de meteorologia, no caso da simulação do fluxo de petróleo no subsolo, no caso, por exemplo, de cidades inteligentes, no caso de Big Data, tá certo? Que você vai analisar toda a quantidade de dados imensa. Você precisa realmente de grande velocidade de processamento para simular e ter
uma noção de como é que o estado físico daquele sistema. E você não pode aguardar 1 ano para ter uma resposta, ou 6 meses para ter uma resposta. Meteorologia é o caso típico. Nós precisamos ter a resposta se vai chover ou não amanhã, pelo menos em 1 ou 2 horas, porque senão, se só sair daqui a 4 dias, já choveu ou não, né? Eu não preciso mais dessa informação, né? Professor, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria que o senhor fizesse a divulgação do curso de mestrado e doutorado do LNCC. O LNCC tem um curso de mestrado e de doutorado. Ele hoje, atualmente, conta com cerca de 100 alunos nas duas possibilidades, mestrado e doutorado. É um curso muito bom, tem formado muito bem o pessoal, e nosso pessoal tem saído e encontrado locais para trabalhar em grandes universidades brasileiras, institutos. Então, ele tem uma qualidade muito boa e eu diria que o ambiente de Petrópolis é um ambiente maravilhoso. Ele hoje oferece questões de moradia mais apropriada do que outros grandes centros. Então, é um atrativo também muito grande. Não só a qualidade do LNCC, do seu curso, mas também a qualidade de Petrópolis para a moradia, que realmente atrai muitos estudantes para cá. Uma última pergunta. O senhor recebeu recentemente o prêmio Cristina Tavares pela Sociedade Brasileira de Computação. Certo. Como é que o senhor se sente tendo o trabalho reconhecido? É sempre uma satisfação muito grande, uma honra. Na realidade, houve um reconhecimento muito pelo meu trabalho que eu fiz à frente da Secretaria de Política de Informática. Eu de alguma forma, iniciei o envolvimento da sociedade, da pessoal de computação do Brasil no que eles chamam do FP7, que é o Framework Program 7 da União Europeia, que aproximou muito o Brasil da União Europeia, e hoje o Brasil é um grande parceiro da União Europeia nessas pesquisas em função desse trabalho original que nós fizemos lá quando eu estava no Ministério de Ciência e Tecnologia. Além do que, realmente, eu tenho me dedicado muito à utilização das TIs, né, e de TICs em geral, na área de saúde e agora na área de supercomputação. Parabéns pelo prêmio e seja bem-vindo a Petrópolis pela 2ª vez, correto? Já esteve aqui antes, está vindo agora como diretor, né? Está ótimo, muito obrigado. Seja bem-vindo, obrigado. Estamos encerrando aqui o programa Ciência e Movimento com o professor Augusto Gadelha, diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica. Você sabe, o programa de terça-feira às 10 horas é ao vivo, você pode acompanhar também a reprise aos sábados às 22h30 e pode baixar nosso RPT Play e assistir ao vivo do seu celular. Ou pode também consultar os outros programas lá no nosso canal no YouTube TV Ciência e Movimento, acompanhar nossas postagens no Facebook TV Ciência e Movimento, acompanhar as nossas análises das entrevistas no blog Esporte TV Ciência e Movimento. Um forte abraço, até a próxima. Tchau.